aí, galerinha do nono ano, nós vamos estudar hoje sobre regência verbal e regência nominal. Olha aqui, quando nós falamos em regência verbal, nós logo lembramos o que é um verbo e o que é um verbo para você que está em casa, sem estudar, para você que já viu alguns conteúdos, mas não lembra o que é verbo. Então vamos lá. Verbo são todas as palavras que podem ser conjugadas, que têm tempo pretérito, presente e futuro e indicam ações do sujeito, como por exemplo, chegar, voar, pegar, precisar, indicam ações do sujeito. E eu posso conjugar. O que é conjugar verbo? Eu chego, ela chega, nós chegamos, vós chegais e assim por diante. É a única classe de palavras que pode ser conjugada, tá bom? Então vamos lá para o que é regência verbal. Quando nós falamos em regência verbal, nós lembramos o que é verbo, a gente já viu aqui, já relembrou o que é verbo, eu espero que vocês também tenham lembrado. Quem não lembrou vai estudar mais um pouco. E nós sabemos que a regência verbal é a relação de nomes com verbos. E para que essa relação seja feita em consonância com a gramática normativa, nós temos que aprender algumas regras. Vamos para cá? Então vamos lá. Quando eu coloco essa frase, choveu muito ontem, eu vou analisar primeiramente o verbo. Qual é o verbo da frase? Verbo chover. Esse é o verbo. É a relação que se estabelece com este nome, não é? Mas, para que eu diga que isso é um verbo transitivo direto ou indireto e... Opa, peraí, nós estamos falando de transitividade verbal, não é? Nós vamos já ver. Vamos para cá. Chover é um verbo impessoal, porque é fenômeno da natureza. E quando eu vejo aqui que tem muito, não é? E eu tenho aqui um adjunto, nós dizemos que isso aqui é um advérbio e isso tudo vai ser um adjunto adverbial de intensidade, por causa do muito, e de tempo, porque eu tenho aqui o advérbio ontem. E vamos lá, professora, o que é um adjunto adverbial? Para que eu saiba o que é um adjunto adverbial, eu tenho que lembrar o que é um advérbio. Vamos lá? Advérbios são todas as palavras que podem modificar outras palavras ou modificam nomes. Pode modificar um verbo, pode modificar um substantivo, pode modificar um adjetivo. Porém, essas palavras, tanto o adjunto como o advérbio, são acessórios não necessários na oração. Eles complementam o sentido, só que eles não são essenciais. Vejam aqui. Quando eu digo que choveu, esse verbo já me dá o complemento da frase, né? Eu não preciso de nenhuma palavra para completar esse sentido, porque essa palavra já é completa por si, ela não precisa de complemento. Então, nós dizemos que este verbo é um verbo intransitivo. Por quê? Porque ele não precisa de complemento. Eu tenho aqui um adjunto adverbial, que se retirado, eu tenho uma palavra que me dá todo sentido. Choveu e acabou. Então, verbo transitivo. A mesma coisa acontece com o verbo morrer. A menina morreu. Que triste, né? Nessa pandemia nós temos esse exemplo, mas tá. A menina morreu. Eu preciso dizer de que, né? Eu preciso saber de que ela morreu? Não, porque morrer é um verbo intransitivo. Ele não requer complemento. A mesma coisa acontece com o verbo nascer. Mariana nasceu. Mariana nasceu, eu só preciso saber disso. Agora, se ela nasceu, a forma que ela nasceu, aonde ela nasceu, isso vai ser um complemento. São acessórios não essenciais da oração. Ok? Vamos passar. Vamos para o nosso próximo exemplo. Eu tenho aqui a frase, espero que vocês estejam vendo. Respondi as questões de matemática. Vamos ver. Eu tenho aqui uma frase com verbo, não é isso? Eu tenho respondi as questões. E aí, quando eu falo de frase, nós temos que lembrar também a diferença de frase e oração. Quando é que eu tenho uma frase?
Uma frase, eu preciso ter sentido completo, independente se tem verbo ou não. Mas para ela ser uma oração, ela tem que ter obrigatoriamente um verbo. Então aqui vamos analisar se nós temos frase ou oração. Respondi às questões de matemática. Quando eu digo que respondi, o sujeito, eu, né? O sujeito está implícito aqui, mas eu sei que o sujeito sou eu. Eu respondi às questões. Então o verbo aqui, responder, ele está conjugado na primeira pessoa do singular. Eu respondi às questões. Então, nós dizemos que aqui temos uma oração. E esse verbo, eu tenho que ver a regência desse verbo, quer dizer, a relação desse verbo com essas demais palavras que estão aqui. Ver se ele é verbo transitivo, se ele é bitransitivo, se ele é transitivo direto, se ele é transitivo indireto. E vamos lá. Quando é que um verbo é intransitivo? Isso eu já disse a vocês, né? O verbo é intransitivo quando ele não requer complemento. Quando ele é completo por si só, né? Quando é que o verbo é um verbo intransitivo, transitivo? Quando ele requer um complemento. E quando o verbo é transitivo, ele se divide em dois grupos. Ele pode ser transitivo direto ou transitivo indireto. Peraí, professora, que tanta coisa é essa, né? Minha gente, vamos lá. Ele é verbo transitivo direto quando ele é ligado. O verbo é ligado ao complemento, ele é ligado diretamente, quando ele não precisa de preposição. Quando é que ele é verbo transitivo indireto? Quando ele não consegue se ligar sozinho ao complemento. Ele precisa aí de alguma coisa para fazer essa ligação. E o que é que ele vai precisar? De uma preposição. O que são preposições? Preposições são palavras usadas para marcar relações gramaticais entre substantivos, adjetivos e advérbios. Vamos a alguns exemplos. A, ante, após, até, com, contra, desde, em, entre, para, perante, por, sem e assim por diante. Algumas delas também podem vir contraídas, por exemplo, pelo, no, numa, aos e dele. Eu tenho aqui o verbo agora, agradecer. E olha lá, agradecer é verbo e está conjugado na primeira pessoa, sujeito implícito. Olha aí, eu agradeço, né? O eu não aparece, mas vocês sabem que ele está aqui. E o verbo está conjugado. Então, agradeço, nesse caso vai ser o verbo. E nós precisamos analisar agora a transitividade desse verbo. Ele é verbo transitivo direto ou indireto? Vamos ver? Agradeço a quem? A pergunta que você vai fazer ao verbo. E a resposta seria isso daqui, não é? Então, eu tenho aqui, olha o que eu encontrei, uma preposição. A é preposição. Professora, e a é preposição, a não é artigo? A também pode ser artigo. A só é preposição quando estiver subentendido lugar, quando isso completar um sentido de lugar, ok? Vamos ver aqui, por exemplo. Esse azinho aqui, que nós aprendemos que é uma preposição, está junto com o artigo definido os. Então, eu tenho aqui aos. Isso contradiz? Não. Isso só confirma o que eu tinha encontrado antes, né? Confirma a preposição que eu tinha encontrado aqui, ela também está aqui. Então, como eu achei preposição, eu posso dizer que esse verbo é verbo transitivo, porque ele precisa de complemento, mas ele é um verbo transitivo indireto, porque ele não se liga ao complemento sozinho. Ele precisa dessa preposição para ligar ao objeto direto. Não é isso? E aí, professora, acabou aí? Lembram que eu falei que alguns verbos podem ser bitransitivos? Para que eles sejam bitransitivos, eles têm duas transitividades. Eles podem ser verbo transitivo direto e também podem ser verbo transitivos indiretos. Olhem aqui. Agradeço a quem? Aos ouvintes. O quê? O que foi que eu agradeci aos ouvintes? A audiência. Então, olha aqui. Primeiro, ele tem a transitividade indireta. Depois, ele tem a transitividade direta. Então, esse verbo é bitransitivo. Primeiro, nós temos o objeto direto que complementa essa pergunta, a quem ele agradece. E depois, nós temos o objeto direto que complementa essa pergunta, o que ele agradece. Vamos lá? Próximo exemplo.
Falando em transitividades de verbos, falando em bitransitividades, vamos analisar outra questão aqui. Entreguei uma rosa à professora. Eu entreguei uma rosa à professora. Eu, novamente, sujeito implícito, ele não está aqui, mas eu sei que existe, e que o verbo entregar está conjugado na primeira pessoa do singular. Então, vamos ver aqui. Quem entrega, entrega alguma coisa a alguém. Então, esse verbo ele pode ser bitransitivo dependendo da frase em que ele esteja. Vamos ver aqui. Entreguei. Deixa eu fazer de vermelho para vocês verem. Entreguei o quê? Uma rosa. Então, essa é a resposta para essa pergunta. Analisem se para que esse verbo fique aí complementando esse objeto, eu precisei de uma preposição para fazer essa ligação. Analisem. Olha aqui, o O jamais pode ser preposição. Não tem uma preposição aqui. Eu tenho um artigo indefinido. Então, não precisou. Ele se ligou diretamente por meio de um artigo. O artigo, nós não dizemos que é uma preposição, né? Ele só é indireto se ele se ligar, o verbo se ligar por meio do complemento, ao complemento por meio de uma preposição. Como aqui não é preposição, é artigo, nós dizemos que ele é um verbo transitivo, porque ele precisa de complemento, e direto, porque para ligar o verbo ao complemento ou ao objeto, ele não precisou de preposição. Ele precisou de um artigo apenas, não é? Então, nós temos aqui um objeto direto, porque o verbo é transitivo direto. Bem, e isso aqui embaixo? A professora. Entreguei o quê? A quem? E olha aqui, esse a que vem acompanhado desse pronome aqui, não é? Pronome relativo, nós temos aqui o a preposição. E olha a prova que eu tenho esse a preposição aqui, eu tenho a mais a que forma a crase. A preposição mais a artigo. Então, eu tenho aqui um verbo transitivo, novamente, a gente já viu que ele precisa de complemento. Indireto agora, porque eu precisei da preposição para ligar o verbo ao complemento ou ao objeto. Se o verbo é verbo transitivo indireto, o objeto também é objeto indireto. E assim vocês analisam a transitividade verbal. Vamos agora dar uma olhada na regência nominal. Quando eu falo de regência verbal, nós já vimos que é a relação do verbo com alguns nomes. E a regência nominal? Bom, nós falamos de nomes. Quando nós falamos de nomes, nós estamos falando em português de classes. Classes nominais, né? Então, nós temos substantivo, nós temos o advérbio, nós temos o adjetivo. Então, a relação entre esses nomes dá-se o nome de regência nominal. Vamos ao exemplo? Natália tem admiração por Manuela. Vamos lá analisar esse exemplo aqui. Quando eu digo admiração, nós sabemos que isso aqui é um substantivo, eu preciso saber qual é o nome que esse substantivo se liga a isso daqui, né? Admiração e Manuela. Eu tenho que ter aqui algo que ligue esse substantivo a esse nome, né? Que estabeleça essa relação. Então, o que estabelece essa relação é a preposição por. Quer dizer, esse nome, ele deve ser acompanhado da preposição a ou da preposição por somente, para que ele fique de acordo com a gramática normativa. Então, vamos lá. Natália tem admiração por Manuela. Ou Natália tem admiração a alguém. Também estaria correto. Vamos para o segundo exemplo. Eu tenho medo de altura.
Quem tem medo de alguma coisa. E veja que a regência nominal, basicamente, é só a gente aprender algumas regrinhas. E quanto mais a gente treina, mais a gente aprende. Diferente da regência verbal, que a gente vai analisando a transitividade do verbo, vai analisando qual tipo de preposição que ele pede. E aqui não. Na regência nominal, nós temos que aprender, nós temos que praticar a regência nominal. Porque é justamente essa relação entre nós, não é? Então, vamos ver aqui. Quando eu digo eu tenho medo, esse medo aqui, que é um substantivo, ele precisa se ligar a esse outro substantivo por meio de uma palavra. E eu tenho que ter essa palavra certa. Nesse caso, será essa preposição. Vamos lá. Professora, sempre vai ser uma preposição? Sim, sempre vai ser uma preposição. Esses substantivos, advérbios, adjetivos, eles sempre vão precisar de uma preposição correta para se ligar a outros nomes, que podem ser outros substantivos, outros adjetivos, outros advérbios, entendido? Então, eu tenho que me atentar a essas preposições. Eu tenho que encontrar a preposição correta, tá? Cada substantivo, de cada adjetivo e de cada advérbio. Outro exemplo. E olha aqui, Ana tem respeito por seus pais. Olha que Ana, que é o sujeito, tem respeito, né, que é o substantivo. E esse substantivo precisa ser ligado a esse termo aqui, seus pais. Mas ele precisa de uma preposição. Ana tem respeito por seus pais. E essa é a preposição correta. Essa seria a preposição que ligaria o substantivo respeito ao termo seus pais. E vamos dar uma olhadinha na tela. Quais são alguns substantivos e quais são algumas preposições que eles requerem. Acompanha aí.